Oi, eu sou o PKB e o vídeo de hoje é sobre se sentir perdido. Bem, primeiro, uma coisa meio óbvia pra ser dito é que nenhum homem que não tem pra onde ir se perde, ok? É o meu princípio meio básico. Porque só se perde alguém que tem algum lugar pra ir. Agora, se eu não tava indo pra lugar nenhum, eu nunca vou me perder. Afinal, eu nunca tive um destino. Mas quando o homem diz que se sente perdido, sem sentido, sem saber o que fazer da vida, é porque indiretamente reconhece que existe um caminho pra seguir. O local que ele deveria alcançar, mas não tá lá. O fato do homem se perder demonstra que há um fim pra ele, que há um fim último. Coisa que só existe entre os homens, não existe entre nenhum outro animal. Nenhum, sei lá, coiote chega em casa, olha pro espelho e fala: meu Deus, que absurdo. O que eu fiz com a minha vida de coiote? Não, isso não existe, mas o homem sim. O homem se sente perdido, porque desde o momento em que nasceu, nasce para um fim. Mas por viver em um mundo em que é ensinado pra ele que a vida é isso aí mesmo, e não tem nada além disso, evidentemente ele só vai buscar aquilo que é material, porque foi isso que foi apresentado pra ele. Então, me desculpe se essa vai ser a primeira vez que vão te contar isso. Desculpa se é a primeira vez que você se encontra com essa informação, mas você não nasceu pro seu trabalho, você não nasceu pra sua escola, você não nasceu pra sua faculdade. Eu sei que pode escandalizar algum, mas pense um pouco na morte. Tu é literalmente um esquisito ansioso, porque tu vive achando que você não vai morrer amanhã. Sim, é precisamente isso que eu falei. Você acha que não vai morrer amanhã. Porque, e se morresse hoje? O que é que vai acontecer? A escola continua, o trabalho continua, o mundo continua girando, e nada do que você fez valeu a pena. Porque você se ocupou das coisas secundárias, das coisas que passam, das coisas que não permanecem, daquilo que é trivial. Nos tornamos aquilo que amamos. E porque amo Deus, me torno eterno. Mas porque amo as coisas temporais, me torno algo temporal. Cara, aqui no Brasil, uma mulher se atirou do 12º andar por ter falhado num teste de odontologia. Um outro tentou se matar porque foi traído, o outro porque falhou a empresa. Colocaram a sua esperança naquilo que não é eterno. E como tudo que não é eterno um dia acaba, se matam. Amam o que não é eterno e por isso são condenados a serem temporais. Passam. Simplesmente passam. Você não nasceu pra prova, você não nasceu pra CLT, você nasceu porque um Deus racional te criou. Acorde, olhe para o mar, olhe para o céu, olhe pra tua mão, parceiro, olha pro teu planeta, sei lá. O planeta que tu vive tem 21% de oxigênio na atmosfera. Se esse número fosse, sei lá, um pouquinho maior, tu ia estar literalmente vendo gente andando queimada na rua por conta de combustão. Se, sei lá, a Lua não fosse um quarto do tamanho da Terra, todo dia tu ia acordar com um apocalipse diferente no café da manhã. Se a Terra saísse que fosse, sei lá, 5% da zona habitável, se não me engano, essa zona se chama literalmente Zona dos Caixinhos Dourados, de tão absurda que ela é. Você vive neste planeta que, com todas as possibilidades de dar errado, dá certo, e ainda assim tem a capacidade de pensar em Deus. Isso é um verdadeiro milagre, de um mundo orquestrado e projetado por um ser que pensa desde toda a eternidade neste momento. Todas essas coincidências reunidas durante 13,8 bilhões de anos, de uma terra informe para a terra que você tem hoje, com o mundo que você tem hoje, até chegar em você assistindo esse vídeo, foi querido por Deus cada um dos passos, para que você finalmente saia do pensamento deste mundo que pensa só nas coisas temporais, mas saia do que é temporal e se torne eterno. Você se sente perdido? Eu não sei o que fazer da vida. Veja, o medo, a ansiedade, o receio de não saber o que fazer da vida é comum, cara. Não saber qual passo que você vai dar primeiro é comum a todos os homens, mas quando você reconhece que quando essas coisas são puramente temporais e não o fim último da nossa vida, finalmente você tem liberdade. O fim último é Deus. Todas essas decisões temporárias que nos tiram o sono, que deixam a gente em choque, todas essas coisas, quando colocadas com o fim último, que é Deus, fazem elas se tornarem simplesmente questões simples. Primeiro, pense honestamente. O que Deus quer de mim, que eu o conheça, o ame e o sirva. De resto, eu sou livre, eu faço o que eu quero, faço o que eu amo, sem medo de dar errado, sem ansiedade pra dar certo. Se der certo, que bom, se der errado, que bom. Esse mundo gira. E pensando dessa forma, você não se torna escravo das coisas, você vira senhor delas, sem medo de realizar seus sonhos, não temer as batalhas difíceis, mas ansiar as batalhas difíceis, querer o que for difícil, querer o que for nobre, querer o que for glorioso, e nisto encontrará o verdadeiro caminho. E por fim, finalmente não estar perdido. Não achar que, meu Deus, o que eu faço da minha vida? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, calma. Silencia a mente por um segundo. Estou nessa terra para conhecer, amar e servir a Deus. Ponto. Agora, tendo esta base, todos os outros caminhos me são abertos, eu posso fazer o que eu quiser. E se essas coisas derem erradas, ainda assim está tudo bem. Eu não preciso me atirar do 12º andar. Eu não preciso acabar com a minha vida. Porque todas essas coisas são temporais, elas passam. Se der bom, que bom. Se der errado, que bom também, não importa. Isso sim é a beleza da vida. Tira todo esse fardo que tem no meio dos ombros de pensar, meu Deus, o que eu vou fazer pelo resto da sua vida? Meu amigo, você só vai ver pelo menos uns 60 anos, cara. Você tem tempo, porque o que importa é o fim último, e não as coisas secundárias.